Salve, salve galera! Vamos lá para a correção dos exercícios de revisão para o nosso simulado. Galera, estudamos no quinto bimestre progressão aritmética e progressão geométrica. Vimos que progressão aritmética é uma sequência de números na qual a diferença a partir do segundo termo e o seu anterior é sempre a mesma, ok? E vimos também o conceito de progressão geométrica, que é numa sequência numérica, né, a razão, né, entre um termo e o seu anterior a partir do segundo também é sempre a mesma. Então, diante desses conceitos, nós vamos resolver algumas atividades aí referente a PA e PG. Vamos para o primeiro exercício. O valor de x, de modo que os números 3x menos 1, x mais 3 e x mais 9 estejam nesta ordem em PA é. Então, observem que o exercício deixou bem claro qual é a lei de formação dessa sequência. É uma progressão aritmética. Então, a diferença entre um termo e o seu anterior é sempre a mesma. Esse é o conceito da progressão aritmética. Então, eu tenho aqui que 3x menos 1 é o meu primeiro termo, que eu vou chamar de A1. X mais 3 é o meu segundo termo, que eu vou chamar de A2. E x mais 9 é o meu terceiro termo, que eu vou chamar de A3. Então, dentre as propriedades da progressão aritmética, né, que é uma propriedade com base no seu conceito, nós temos que a diferença entre um termo e o seu anterior é sempre a mesma. Conclusão. Então, eu tenho que A3 menos A2 é igual a 2 menos A1. Então, de acordo com o conceito, isso tem que ser uma verdade. Se isso não for uma verdade, então não é uma progressão aritmética. Substituindo os valores aqui, eu vou ter A3. Quem é A3? X mais 9. Menos, quem é o meu A2? X mais 3. X mais 3. Professor, por que o senhor colocou entre parênteses? Porque tem um sinal negativo antes, eu tenho que fazer o jogo de sinal com ambos os termos, com o x e com o 3. Agora, é igual a A2, quem é A2? X mais 3. X mais 3. Menos A1, quem é A1? 3x menos 1. Também vou colocá-lo entre parênteses por conta desse sinal negativo. Agora, vamos eliminar esse parênteses. Então, eu vou ter aqui x mais 9, fazendo o jogo de sinal, menos com mais, menos x, menos com mais, menos 3, igual a x mais 3, fazendo o jogo de sinal para eliminar o parênteses, menos 3x, aí menos com menos 1, mais 1. Beleza, professor. Agora, o que eu faço? Ó, tudo que tiver x, eu vou trazer para o primeiro membro. E o que não tiver x, eu levo para o segundo membro. Então, ó, esse x com esse menos x, eu já posso eliminar. Ó. X menos x, elimina. Aí, esse x aqui, ó, eu vou trazer ele para cá. Então, ele vai vir negativo, menos x. Esse menos 3x vem para cá, mais 3x. Trocou de lado, troca o sinal. Lembram disso? Igual. Quem sobrou do lado de lá? O 3 e o 1. Posso até somar aqui, ó, 3 mais 1, 4. Agora, esse 9 e esse 3 aqui, eu vou passar para o outro lado. Mais 9 vem para cá, menos 9. E menos 3 vem para cá, mais 3. O que eu tenho aqui? Ó? 3 menos 1, 3x menos 1x, eu tenho 2x. Aqui eu tenho 4 com 3 são 7. Então, eu vou ter 7 menos 9. Então, eu vou ter que esse 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, x vai ser igual. 7 com menos 9 dá menos 2. E o 2 está multiplicando, passo dividindo. Conclusão, x igual a menos 1. Opa, achei o valor de x. Qual era a pergunta? A pergunta é o valor de x. Então, ele queria saber exatamente quanto que o x vale. Está aqui, x igual a menos 1, resposta letra C, e está resolvido o exercício.
Beleza, galera? Tranquilão, hein? Então vamos para o segundo exercício. O segundo exercício diz assim: o centésimo número natural par não negativo é. A princípio você olha para essa questão e fala assim, professor, mas não tem nenhuma informação numérica, ele não me deu nem os dados, quem é o primeiro, o segundo, qual é a razão disso daí, tá? Afinal, isso é uma progressão aritmética ou é uma progressão geométrica? Vamos lá, galera. Centésimo número natural, números naturais pares. Então, veja bem, gente. O que é um número natural? Número natural são todos os números inteiros e positivos. Então, veja bem. Eu vou começar aqui o número natural par, né? 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante, tá? Então, esses são os meus números naturais. Então, galera, veja bem o seguinte, ó. Há uma certa confusão e uma discussão com relação ao número zero. Porque pergunta assim, professor, mas o zero é um número par? Eu nunca ouvi falar. Galera, qual é a definição que nós temos de número par? Número par é todo número que pode ser escrito na forma 2 vezes n, onde n é um número indicado. Então, se qualquer número que multiplicado por 2 vai dar um número par, certo? Então, se você pegar o zero e multiplicar por 2, vai dar quanto? Vai dar zero. 2 vezes 0 é zero. Então, de acordo com a definição de número par, o zero vai ser um número par, porque todo número que pode ser escrito na forma 2n é um número par. 2 vezes 1 é 2, 2 é par. 2 vezes 2 são 4, 4 é par. 2 vezes 3 é 6, então 6 é par. Conclusão, 2 vezes 0 é 0, então 0 é par. Beleza? Então, pela definição de número par, 0 é par. Então, muita gente começa a contar o número par natural a partir do 2. Está errado, tem que ser a partir do 0. Beleza. Então, agora, para encontrar o centésimo termo, eu tenho que o meu A100, que é o centésimo termo dessa sequência, vai ser igual ao primeiro termo mais 99 vezes a razão. Então, o meu centésimo termo vai ser igual a primeiro termo, que nesse caso é o zero, mais 99 vezes a razão. Professor, mas quanto que é a razão? A razão é a diferença, ó. 0 para 2 é 2, 2 para 4 é 2, 4 para 6 é 2, 6 para 8 é 2. Ou seja, os números pares, eles se organizam de 2 em 2. Então, a razão vale 2. Beleza, professor. Então, agora é só multiplicar 99 vezes 2. Então, eu vou ter aqui que a 100 é igual a 0 mais 198. E 0 mais 198 é igual a 198. Conclusão, então, o centésimo número par, contando a partir do zero, tá? Deixando bem claro isso, é o 198. Ah, professor, eu comecei a contar a partir do 2. Se você começou a contar a partir do 2, a sua resposta vai dar 200, tá? Mas como ele fala em número natural e números naturais, são todos os números inteiros a partir do zero, tá? Porque ele não disse que o zero não está incluso. Existe a possibilidade do zero não estar incluso? Existe. Se ele dissesse número natural exceto o zero, ou colocasse esse símbolo aqui, né? O n com um asterisco. Isso aqui indica números naturais sem o zero. Aí a resposta seria 200. Tranquilo, galera? Beleza aí? Vamos continuar então. Então vamos lá para o terceiro exercício. O que diz o terceiro aqui? Um estacionamento cobra R$ 6 pela primeira hora. A partir da segunda hora, os preços caem em progressão aritmética. O valor da segunda hora é R$ 4,00 e o da sétima hora é 50 centavos. Quanto gastará o proprietário de um automóvel estacionado 5 horas nesse local? Então vamos lá, galera. O que a gente tem aí? A primeira hora desse estacionamento é R$ 6,00. Então vou colocar aqui, ó, primeira hora. Primeira hora. R$ 6,00. 6 pila. Tá aqui, ó. Tá? A partir da segunda hora, o que acontece? Os preços caem em progressão aritmética. Então eu tenho que
o primeiro valor após a primeira hora é R$4. Aí esse valor vai cair uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Por que 6, professor, e não 7, já que ele falou que o preço da 7ª hora é 50 centavos? Porque já tem uma hora considerado aqui, ó, gente. Eu já tenho uma hora aqui. Então aqui, na verdade, o 4 é a 2ª hora, 3ª hora, 3ª hora, 4ª hora. Se eu for colocar em hora, eu teria aqui, ó, 2ª hora, 3ª hora, 4ª hora, 5ª hora, 6ª hora e 7ª hora. Então, na verdade, para aqui. Vou até tirar esses aqui. Então, para aqui. 7ª hora. Aqui eu sei que é 0,50. Beleza? Bom, então o que nós vamos fazer agora? Tá? Nós vamos considerar o seguinte. Eu preciso saber qual é a razão desse decrescimento aí. Vamos calcular isso? Tem como calcular? Tem. Olhando para essa análise aqui, ó, nós temos que o primeiro termo seria o 4 e o último termo, que é o 7º termo, no caso aqui o 6º termo, né? Porque aqui só tem 6 termos, que o 7º é esse que está aqui fora, tá? Então aqui tem 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. E o 6º termo seria 0,5. Com base nessas duas informações, eu consigo encontrar qual é a razão de decrescimento. Veja bem, o que é A6, gente? A6 é igual a A1 mais 5 vezes a razão. Nós aprendemos isso lá no estudo de progressão aritmética. O meu 6º termo é 0,5, o meu primeiro termo é 4, mais 5 vezes a razão. Passando o 4 para o outro lado, eu vou ter 0,5 menos 4 igual a 5 vezes R. Fazendo essa diferença aqui, ó, 0,5 menos 4, eu vou ter menos 3,5 igual a 5 vezes R. Olha só, o 5 está multiplicando, eu passo ele dividindo. Então, menos 3,5 dividido por 5, isso vai ser igual R igual a menos 0,7. Olha aqui, encontrei a razão. E com base na razão, eu consigo encontrar quais são os termos da minha sequência aqui. É só ir diminuindo 0,7, 0,7. Então vamos comigo, ó. 4 tira 0,7, 3,3. 3,3. 3,3 tira 0,7 vai dar 2,6. 2,6 tira 0,7 vai dar 1,9. 1,9. E 1,9 tira 0,7, tira 0,7 vai dar 1,2. 1,2. E depois 1,2 tira 0,7, 0,5. Fechou. Olha só, como ele quer saber quanto que ele vai pagar nas 5 primeiras horas, basta eu somar. Aqui a primeira hora é 6, tá? R$6. Isso aqui ele vai gastar na primeira. Quanto que ele vai gastar na segunda? 4. Quanto que ele vai gastar na terceira? 3,3. Quanto que ele vai gastar na quarta hora? 2,60. E quanto que ele gasta na quinta hora? Pela quinta hora, 1,9. Aí é só pegar e fazer essa soma de todos esses valores. Nós vamos encontrar aí 17,8, ou seja, letra A. Então, quanto que ele vai pagar pelas 5 horas? R$17,80, galera, beleza? Então, fica a dica aí. Tranquilo, vamos para o quarto exercício, então. O quarto exercício diz assim, agora progressão geométrica. O que era a progressão geométrica mesmo? Uma sequência de números na qual a razão entre um termo e o seu anterior, a partir do segundo, é sempre a mesma. Beleza? Então, o que eu tenho aí nesse exercício? Numa PG de 4 termos, olha só, ele deu o valor do N.
N, 4 termos. N é a quantidade de termos. A razão é 5, ou seja, lembram, razão é representado pela letra Q, tá? Na progressão geométrica. E o último termo, no caso AN, é igual a 375. Pergunta-se qual é o primeiro termo dessa progressão. Ele quer saber o A1. Então, nós temos o seguinte, gente, que AN, numa progressão geométrica, a fórmula do termo geral é AN é igual a 1 vezes a razão elevado a N menos 1. O meu AN, gente, 375. O meu A1 é o que eu quero descobrir. A razão vale 5, elevado a N menos 1, ou seja, 4 menos 1. 4 menos 1. Beleza, então eu vou ter 375 igual a A1 vezes 5 elevado à terceira. 5 elevado à terceira, gente, é 125. Então eu vou ter 375 é igual a A1 vezes 125. O 125 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então, 375 dividido por 125 é igual a A1. E fazendo essa divisão, nós vamos encontrar que A1 é igual a 3. Portanto, resposta letra C, galera. Está respondido aí o exercício. Então, vamos agora para o quinto exercício. O que nós temos aqui? Ao escalar uma trilha de montanha, um alpinista percorre 256 metros na primeira, 128 na segunda, 64 na terceira e assim sucessivamente. Determine o tempo em horas necessário para completar um percurso de 480 metros. Então veja bem, galera, observe que o exercício diz que esse alpinista ele percorre um determinado trecho a cada hora. E ele precisa completar um percurso de 480 metros. A pergunta é quanto tempo ele vai gastar para completar esse percurso. Vamos analisar o seguinte. Quanto que ele percorre na primeira hora? Primeira hora. O exercício falou que na primeira hora ele conseguiu completar um trecho de 256 metros. Na segunda hora, ele gastou para uma hora para percorrer um trecho de 128 metros. Na terceira hora, né, mais uma hora, ele gastou para percorrer 64 metros. Consequentemente, esse alpinista está cansando, por isso ele vai percorrendo menos a cada hora. A pergunta é quanto tempo ele vai gastar para percorrer um trecho de 480 metros. Bom, gente, a primeira coisa que eu tenho que me preocupar é o seguinte. Quanto que ele já percorreu? Então, se eu somar 256 mais 128 mais 64, isso aqui, gente, vai dar exatamente 448 metros. Ou seja, tá? Ainda não completou o percurso. Falta ainda um determinado trecho aqui. Mas eu quero que vocês observem outra coisa. A forma como está sendo atribuída o percurso de hora em hora. Na primeira hora foi 256. Na segunda hora, 128. Peraí, 256. Depois 128. 128 é a metade de 256. E na terceira hora, 64. Observem, gente, que de um trecho para o outro, ele está andando sempre a metade, ó. Dividido por 2, ó. Dividido por 2, ó. A metade, tá? Consequentemente, assim sucessivamente, quer dizer que ele vai manter essa mesma linha. Então, do terceiro para a quarta hora, ele também vai andar a metade desse valor aqui. Se ele andou 64, então agora ele vai andar só 32. E aí, galera, observem o seguinte. Se eu pegar 480 e subtrair do que ele já andou, que é 448, vai dar exatamente 32 metros. Ou seja, faltam 32 metros para esse alpinista alcançar o seu objetivo.
E na quarta hora ele anda exatamente esses 32 metros. Então a pergunta é: determine o tempo em horas necessário para completar o percurso. Então ele vai gastar exatamente 4 horas para completar o percurso. Tendo em vista que ele anda 256 na primeira, 128 na segunda, 64 na terceira e na quarta hora ele anda 32 e somando tudo ele já vai ter escalado os 480 metros. Portanto, resposta letra B. E assim está resolvido os exercícios. Beleza, galera? Forte abraço para vocês aí. Nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Então acompanhe aí essa correção desses exercícios aí para nós, como revisão para nosso simulado da semana que vem. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus e não esqueça de no final do vídeo dar aquele joia. Clique, curta e compartilhe, galera. Tchau, tchau.